finalmente chegou um dos animes mais aguardados deste ano, pelo menos entre os fãs de uma obra tão clássica, mas muitas vezes pouco comentada. Numa época em que há tantos lançamentos de animes, como é bom assistir finalmente uma adaptação que reúne boa animação, uma direção sensacional e, claro, uma história que já tem um texto incrível e que foi aqui muito bem aproveitado. Esse anime acabou de chegar, já tá completo e eu quero te explicar por que você deveria assistir Pluto. Olá, eu sou a Gabi Xavier e eu tô muito feliz de finalmente estar aqui para falar de Pluto, um anime que adapta a obra de Urasawa, autor de outras histórias como Monster, e que acabou de chegar na Netflix. Pra quem não conhece, achou o nome esquisito? Essa é uma história que nasceu em mangá por Naoki Urasawa, escrito ali de 2003 a 2009, e é um mangá que faz uma releitura de um certo arco da famosa e clássica história Astro Boy de Osamu Tezuka. Porém, com a releitura em traços e em linguagem do próprio Urasawa. Tanto é que Astro Boy é uma história para jovens, sair ali na demografia shonen, essa aqui não. É uma história lançada em revista seinen para adultos e tem uma linguagem muito mais sóbria do que, por exemplo, a obra que a inspirou. Nem sempre animes conseguem adaptar e preservar uma excelente arte e texto que já estão no original, e eu posso garantir para vocês que isso aconteceu aqui e muito bem. Mas do que se trata Pluto? Por que você deveria assistir? O que esperar dessa história? Tô aqui pra te explicar tudo isso e este vídeo não vai ter spoilers específicos de nada da história, mas eu vou situar você bastante de tudo que você pode esperar e por que este anime aqui chegou sensacional e eu espero que seja cada vez mais conhecido porque merece e muito. No começo, te mostra uma sociedade num futuro não dito exatamente em linha cronológica em que tempo. Imaginem uma sociedade em que os seres humanos começaram a conviver com inteligências artificiais, ditas robôs, de maneira cada vez mais frequente, homogênea. Robôs fazem parte da sociedade, tanto quanto funcionários dos mais simples, com um design completamente metálico, robótico, ou aqueles que vivem, se comportam e se parecem com seres humanos. Tanto é que nessa sociedade, códigos de ética, de comportamento e proteção aos robôs também começaram a existir. E claro, no subtexto ou de forma mais explícita, existem aquelas discussões sobre qual o uso desses robôs, se para a guerra, destruição em massa, atividades mais mecânicas, há limitação no ser, existir ou sentir? Ou eles são muito mais do que isso? E por mais que a sinopse inicial te mostre uma sociedade sci-fi futurista, o anime é muito mais do que apenas isso. A história começa lenta, como costuma acontecer com todos os outros mangás do Urasawa. Crimes começam a acontecer. Nessa sociedade de robôs, 7 deles são considerados os mais avançados, praticamente perfeitos, e um deles, muito conhecido mundialmente, trabalhava inclusive para preservar montanhas, natureza, animais, era um grande símbolo de inspiração, esperança e união. E ele é morto, ele é destruído. E ele é colocado numa posição em que lembra uma cabeça com certos chifres, e vários outros assassinatos de robôs e de seres humanos começam a acontecer. E aí que surge um dos personagens principais, que é um detetive robô, e é este que começa a investigar toda essa série de crimes e quem estaria por trás disso. O anime foi lançado com 8 episódios de mais ou menos 1 hora, e estes 8 episódios partem dessa simples premissa para uma narrativa que vai aumentando cada vez mais. Aos poucos nós vamos entendendo o que é esta sociedade, quais são os principais países, conflitos, um histórico de guerra e o que essa guerra envolveu e quais foram as suas consequências. Consequências imediatas ou depois para quem participou diretamente dos conflitos e guerras ou não. E neste panorama geral vamos conhecendo outras trajetórias e discutindo através de robôs cada vez mais personificados em figuras praticamente humanas, o que diferencia uma máquina de um ser humano. Sentimentos são mimetizados, ensinados, ou existe algum momento em que uma certa máquina ou inteligência artificial pode senti-los por si mesma. E sentir tristeza, dor, raiva, ódio é um sinal de evolução, de máxima inteligência ou seria um retrocesso? Ou será que a inteligência real está em você sentir tudo isso e saber dosar? Seria leviano eu tentar reduzir Pluto com apenas algumas palavras. A verdade é que a história vai te entregando aos poucos os mistérios e conforme você vai descobrindo junto dessa investigação a verdade de um, de outro e de toda a sociedade que você acompanha dentro dessa história, aí sim, a essência de Urasawa trazendo vida e cada vez mais camadas à história tão já brilhante de Osamu Tezuka, aos poucos você vê poesia, filosofia e uma análise
tão complexa não só de ser humano, mas da própria existência. O nome da história, Pluto, vai adquirindo cada vez mais significado, mas para você não ficar tão perdido, a palavra Pluto vem de Plutão, que seria o deus da morte na mitologia romana, então não tem nada a ver com qualquer concepção de cartoon ou de outras histórias paralelas. Se você começar a assistir o primeiro episódio e achar que ele tá andando muito devagar, eu te direi, tenha paciência. Eu sei que nos animes atuais, muitas vezes, aqueles que fazem sucesso são os que te entregam impacto em poucos minutos. Isso vai acontecer em Pluto, mas não de maneira exagerada. Quando eu digo que é um futuro sci-fi, mas que poderia se desenrolar pelo menos ali em relacionamento em qualquer etapa da nossa vida, inclusive no presente, é porque Urasawa consegue ter a brilhante forma de escrever cada um desses personagens e acontecimentos de maneira que os gestos, as palavras, as escolhas importam muito mais do que a tecnologia por trás de tudo que está acontecendo. A tecnologia, é claro, ampara. Os robôs e toda a discussão sobre eles seria impossível se não existisse uma sociedade tão avançada a ponto de estar nesse nível de evolução. Mas isso é o suporte, a mensagem, as metáforas e o que a gente extrai dessa história é muito mais na sutileza dos sentimentos, das percepções psicológicas ou do lugar de cada um socialmente falando, do que um show meramente vazio e inexpressivo de explosões. Mas olha, falando de explosões, além da história que eu já acho magnífica e que você vai com certeza se apaixonar a cada episódio, além dos mistérios que vão crescendo e vão te trazendo revelações que te deixam vidrado literalmente até o último minuto do último episódio, o anime também entrega suas explosões. E olha, a animação tá incrível. A produção de Pluto veio com o estúdio Genko em parceria com Tezuka Productions e a equipe de produção também foi muito bem escolhida. Por exemplo, ali no topo, a gente teve um diretor que já trabalhou na animação de vários outros clássicos. Vários outros filmes do estúdio Ghibli, inclusive animações dos anos 90, o que tem tudo a ver quando a gente fala de uma adaptação de uma história, de um mangá que tem muito desse traço exatamente com a estética de anos 90. Aqui, atualizado, feito com extrema qualidade, mas trazendo para quem aqui tem uma vibe retrô ou gosta da nostalgia de animes com uma estética mais antiga, esta arte está aqui, expressa na tela, o que combina muito bem também com uma história que é mais sóbria, mais adulta. Mesmo quando fala de batalhas, fala de uma maneira mais madura, que jovens, é claro, podem aproveitar, podem extrair muita qualidade disso tudo, mas qualquer um, adulto, e diria que inclusive qualquer um que não for fã de mangá, pode e deve assistir este anime aqui e ainda gostar e muito. Para melhorar, um dos produtores principais também trabalhou em outros grandes clássicos de anime, como Hunter x Hunter 2011, Hellsing Ultimate Claymore, Trigun, Death Note e Monster. Monster, a outra adaptação agora já muito antiga de um outro excelente mangá do mesmo autor de Pluto, Urasawa. Além de manter os traços do original sem descaracterizá-lo, tivemos um uso de cores excelente, amplificando emoções, sensações no momento correto, não se privando de ter liberdade artística de às vezes inovar, trazer traços mais distorcidos quando necessário, especialmente quando precisava mostrar um sentimento muito denso, forte e desenfreado dos seus personagens. A trilha sonora é perfeita, ambientando a cena, sem grandes exageros épicos, mas por vezes servindo como música até diegética, já que em certas partes dessa história, a música também é praticamente personagem. Ela está na cena, ela comunica algo do que simplesmente uma música que nos embala. Ela quer dizer e ela transforma. E voltando nas explosões, elas acontecem aos montes no momento certo e elas têm quase uma textura ou uma impressão de explosão real. Aproveitando-se da tecnologia que existe hoje, que permite utilizar não apenas o 2D, mas também o 3D, eles conseguiram dosar muito bem essa utilização com os benefícios e facilidades do uso de um 3D para principalmente as cenas de maiores efeitos, mas sem descaracterizar, como eu disse, o traço da obra principal ou essa estética e clima ainda de anos 90, começo dos anos 2000. Em 8 episódios, a história deixa início, meio e fim muito bem contornado. Existe uma gama gigantesca de personagens extremamente interessantes e cada vez mais bem trabalhados conforme os episódios vão passando. É uma história que, apesar de tratar de um mundo ficcional, com personagens e poderes que não vemos ainda na nossa vida real, ela é extremamente realista em construção, em consequência, em atitudes. Se os personagens estão envolvidos em uma guerra, em um conflito, que é gerido muitas vezes ou sobretudo pelo ódio, esses personagens estão sujeitos sim
a morrerem, a sofrerem as consequências e a produzirem atos também dos quais eles mesmos se arrependerão. Você acredita em cada uma dessas histórias e por isso que quando você vai assistindo, elas te pegam lá no fundo e é uma história que vai movimentar o seu sentimento de novo, sem precisar de altos impactos o tempo todo para que você queira continuar assistindo. Mas os impactos acontecerão, momentos de tristeza extrema, infelizmente, estarão lá o tempo todo, mas não de maneira leviana. E a mensagem no final é extremamente importante. Para os curiosos, o personagem principal de Osamu Tezuka que inspirou Pluto, afinal de contas, é o próprio Astro Boy, que aqui é chamado de Atom e é um dos principais personagens, se é que a gente pode dizer que essa história tem um ou alguns protagonistas. Não tem vilões ou heróis nesse universo, estamos falando de guerras, de conflitos, então existem verdades de acordo com o ponto de vista e por impulsos mais racionais ou passionais, tudo vai se movimentando e acontecendo conforme a gente vê na tela. Pluto, a história original já é incrível, mas ela foi extremamente bem valorizada como merecia ser nestes 8 episódios do anime e eu tô muito feliz de conseguir recomendar pra vocês, porque hypei em conteúdos aqui do canal. Inclusive, este anime tava ansiosa pra ele estrear e quando chegou e eu fui assistindo, foi numa batida só, numa felicidade extrema, apesar de todos os sentimentos e conflitos muito densos que eu senti por causa dessa história tão encantadora e maravilhosa e que eu espero que mais pessoas assistam. Se você ainda não assistiu Pluto, corre, vai assistir e depois me conta aqui embaixo o que você achou. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!